tocou aquela música do Cocoricó, Vitamina de Tutti Frutti, não sei se vocês lembram, conhece? Então, aí imagina, foi cantando eu, a Sandra, a Manuela e o Matheus atrás, ou o Matheus estava na frente, eu não lembro mais, mas a gente foi cantando daqui lá. E cantar é bom, e ficou muito gostoso, aí você vai cantando, aí eu falo, Matheus, você gostava dessa música, tal, aquela coisa toda. E a gente deve cantar sim, cantar não faz mal. Aliás, há estudos que dizem que o pessoal que entra aí depois da terceira idade, né, quer dizer, na terceira idade, o pessoal diz que é importante para as pessoas, né, os irmãos e as irmãs, que entram nessa fase da experiência, né, cantar, porque o cantar, você gravar as músicas, você lembrar das músicas, cantar músicas novas, exercita bem a mente, faz bem, para evitar até algumas doenças que a gente conhece aí. Por isso que, quem sabe, né, um coral aí como é que eu posso chamar, né, das bênçãos do Senhor, né? Vamos colocar assim, né? Porque não é fácil, né? Mas é bom. Mas vamos lá, Salmo 98. Veja só que salmo lindo que a gente tem para expor aqui. Salmo 98. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas de louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ora, olha só que coisa interessante, né? Você já viu... eu fui uma vez só no estádio. Eu fui uma vez só no estádio, no Morumbi, uma vez só, para assistir Corinthians e... Corinthians não, que eu não me misturo. Para assistir São Paulo e Palmeiras, né? E quando eu estava lá, todo mundo cantava nos seus times, com qual intenção? Para que o time vencesse, não é verdade? Ou alguém vai falar assim, nossa, eu vou torcer para esse time porque esse time vai perder, então eu vou torcer bastante para ele, vou ser torcedor desse time, porque ele é um time bom para perder. Para pensar, às vezes a gente pode deixar claro para nós que nós não gostamos de perder, é muito difícil. Pensando em time, você já viu algum time de futebol chamado Derrota Futebol Clube? Já viu? Não, mas você já viu algum time chamado Vitória? Você já percebeu isso? Por quê? Porque quando se ajunta, quando alguém monta alguma coisa, o desejo que alguém cria, monta uma equipe, é para que essa equipe vença. Para que essa equipe vença. Agora, olha só, na versão que eu encontrei deste salmo, eu acho que ficou melhor a tradução em alguns aspectos, em outros, nesta versão que a gente usou aqui, ficou melhor. Mas a ideia ela está
expressa aí, né? Qual é a razão para os filhos e filhas cantarem ao Senhor? Cantai ao Senhor. Tiago fala isso, né? O livro de Tiago. O texto diz assim, ó: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. Olha, peraí, calma aí. Ele se tornou vitorioso? Mas Deus já não é vitorioso? Por que o texto está dizendo que Ele se tornou vitorioso? Já pararam para pensar nisso? Irmãos, aqui este é um salmo que está retratando a caminhada do Filho de Deus, do Messias na terra. Ele chegou, fez-se homem, despiu-se de sua glória, se humilhou, assumiu forma de homem, e ali ele foi trabalhando, fazendo o quê? Coisas maravilhosas. A palavra maravilhosas aí traz a ideia de aquilo que Deus, que o Cristo fez, foi algo sobrenatural. E quantas foram as coisas que Jesus fez de maneira sobrenatural? Podemos citar várias. Andou sobre as águas, acalmou tempestade, curou o enfermo, ministrou restauração àquelas famílias, ressuscitou os mortos, ensinou os mestres à noite. Eles estavam fugindo, é verdade, né? Com o Nicodemos, estava com receio, mas Jesus ensinou para ele como é que ele alcançaria a salvação, mudou a vida de Pedro, transformou a vida de Judas, o Tadeu, enfim, ele vem fazendo uma obra maravilhosa, sobrenatural. E entre estas questões que são sobrenaturais, o maior feito sobrenatural de Deus é na nossa vida, né? O maior feito sobrenatural de Deus é na nossa vida, que é a nossa salvação, que é algo espiritual, é algo sobrenatural. Às vezes as pessoas vêm para mim, me explica isso. Eu falei, tem coisa que não dá para explicar, porque está no campo do sobrenatural, no campo do sobrenatural. E Jesus morre e ressuscita, e essa ressurreição, ela é sobrenatural. A morte expiatória de Jesus é sobrenatural. São coisas maravilhosas. Quando você vê a Escritura falando assim, é maravilhoso, é porque o camarada não tem como explicar. Então ele diz, olha, é maravilhoso demais para mim os seus conselhos, os seus ensinos. Então, a razão para nós cantarmos é a ação sobrenatural de Deus na vida de Jesus, que veio para a nossa vida. É o seu santo poder, porque o texto diz, com sua força e com o seu santo poder. Irmãos, quer ver? Abre aí, lá, estejam abertos, né? O Salmo 98 mesmo. O que ele diz aqui? A sua destra. Então, a destra é o quê? A mão de Deus. Então, eu canto ao Senhor por causa das obras maravilhosas, sobrenaturais que Ele faz, e porque Ele tem uma mão forte, uma mão poderosa sobre nossa vida, cuidando da gente, né? Nos ajudando. E se você ligar este salmo com a primeira epístola de Pedro, se a memória não me trai, você vai ver que Deus fala o quê? Que é para a gente lançar sobre a mão poderosa de Deus o quê? Toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Você está entendendo? Aí ele diz, com o seu santo poder. O poder de Deus não é um poder espúrio. Deus não age fazendo coisas erradas. Porque tem muita gente que acha que Deus está agindo através de maracutaia, de coisa errada, de gambiarra. Não. O santo poder de Deus, Ele é santo. Guarde isso. E aí, Ele se tornou vitorioso. Ou seja, aquilo que Jesus fez, Ele entrou como homem na terra e quando Ele entrega a obra, Ele entrega como um vitorioso, como alguém que venceu. E aí, quem é que é beneficiado nessa história? Nós. Por quê? Porque a escritura sagrada diz o quê?
que em Cristo nós somos mais? Em Cristo nós somos vitoriosos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é uma ressignificação de algumas coisas. Não há problema algum para nós afirmarmos e desejarmos e ansiarmos e pregarmos a vitória que há em Deus para a nossa vida. E aí você tem que estender em todas as áreas. A vitória de Cristo para a sua família, a vitória de Cristo para a sua história, a vitória de Cristo para o seu ser, para as suas emoções. Nós temos que lembrar disso. Viver nessa vida como pessoas vitoriosas. E porque nós nos apropriamos da vitória em Cristo Jesus. Então, beleza. Então, vamos lá. O que esta palavra que eu disse que ela é ligada à vitória, nós precisamos entender a respeito dela. Primeiro, essa vitória, ela é pública. Veja o que diz o versículo 2 aqui. O Senhor anunciou a sua vitória. Veja o que diz o versículo 2 na outra versão. O Senhor fez notória a sua salvação. Você vê que coisa interessante? Ele fez notória a salvação. E o que é a salvação? Vitória. A salvação é a nossa vitória. Quando Ele nos salva, significa que nós vencemos. Mas vencemos por causa de qual braço? O nosso ou o dele? O dele. Então, anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Ok? Então, olha a base aí para missões. Missões para fora, transcultural. Quando nós somos alvo desta vitória, desta salvação, nós seremos os instrumentos que levaremos às nações conhecerem o poder salvador dele. Então, quanto à vitória, ela é pública. Segundo, essa vitória ela é prometida. Porque eu sei que você já deve ter passado por isso. Sabe quando você recebeu uma coisa que você nem esperava, nem pensou e nem programou? Você já aconteceu isso com você? Eu já. Fui comprar no Açaí e não esperava, coloquei meu CPF lá para compra. Aí daqui a pouco, o que aconteceu? Você ganhou R$100 em compra. Eu esperava aquilo acontecer? Não. Me prometeram aquilo? Não. Mas no caso da vitória dada por Deus, ela é prometida. Veja só, o versículo 3 diz assim: com amor e fidelidade, ele cumpriu sua promessa a quem? Ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos virão a vitória do nosso Deus. Veja como é que ficou na outra versão. Lembrou da sua misericórdia e fidelidade. Ele não prometeu que seria misericordioso e fiel? Prometeu, é promessa. Então, para com a casa de Israel. E qual é o Israel verdadeiro de Deus? É a igreja, somos nós. Por isso, nós não devemos achar que a salvação, a vitória que nos alcança é um acidente. Não é um acidente. Não é algo que foi fruto de um acaso. A promessa de salvação e de vitória para a nossa vida é planejada por Deus conforme as promessas que Ele já definiu lá atrás. E esta é para ser novamente anunciada para todas as nações. Bom, então vamos lá. Quem deve cantar essa música, né? Olha só, quem deve cantar esta música? O salmista agora vai apresentar 2 coros que devem cantar esta música. Tem 2 corais que devem cantar esta música. Versículo 4. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Olha lá, de toda a terra. E a imagem aí é propositiva, ó.
Todo mundo. Você vê que, eu não sei se vocês conseguem ver bem a figura, mas nós temos crianças em volta do globo, nós temos adolescentes, nós temos executivos, nós temos pessoas. É para todas as nações, é para todos os seres humanos. O salmista, ele fala a partir do versículo 4 o seguinte: celebrai com júbilo, celebrai com alegria. Todos os moradores, todos os povos da terra são convidados a louvar ao Senhor. E o texto vai dizer assim embaixo, né? Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Isso aí se está por causa do versículo 4, que diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. É o regozijo, é com alegria, né? Conta para ninguém não, né? Vou aproveitar que o Tiago não está aqui para falar uma coisa que ele me disse. Ele falou assim: pastor, às vezes eu canto aqui, olho para o pessoal está tudo assim, ó. Eu falei: calma, Tiago, é o frio. Aí quando está calor, calma, Tiago, é o calor. Mas não é, querido, sabe o que acontece? A gente deveria, quando cantasse ao Senhor, cantar com alegria, né? Aliás, a Sandra que fala, né? Ela fala assim, há 17 anos aqui na igreja, às vezes a gente percebe, a gente deveria cruzar os umbrais da casa do Senhor com um sorriso, né? Com felicidade, com alegria, com satisfação. Mas às vezes a gente percebe que, e no geral, pessoas que estão às portas de desviar-se, que entram com um rosto que parece que está entrando para um funeral, de tristeza. E na hora de cantar, então, piorou, né? Parece que quando a pessoa, vamos levantar as mãos, a pessoa está tão mal que ela faz assim, né? Poxa, o texto fala que é para você cantar com alegria, né? Todos os seres humanos. Como é que os seres humanos cantam? Versículo 5, quer ver? Cantai com harpas. Você pode cantar com a sua harpa, por isso o seu instrumento deve louvar ao Senhor. Olha lá, com harpa e voz de canto, pode cantar. Esse canto aqui você não precisa ser afinado, não. Não precisa ser afinado, não. Não, porque eu só canto se eu tiver afinadinho. Não, esse daqui não. Para vir aqui na frente, por favor, né? Mas para cantar, não. Esse aqui você pode cantar até desafinando. Com trombetas, com som de buzinas. Ou seja, a harpa, então, nós poderíamos colocar que seriam os instrumentos de cordas, né? É importante isso, nós devemos louvar ao Senhor com eles. E exaltai, né? Versículo 6, exultai perante o Senhor. Agora, qual é o outro coral que é convidado a fazer louvor ao Senhor? O coro da natureza. Olha o versículo 7, o que diz: ruja o mar e todas as criaturas que vivem nele. Você sabe que a baleia, eu gosto de ver o canto da baleia. Ver não, né? Ouvir. Mas eu falo que eu vejo porque eu só vi até hoje na TV. Eu acho tão bonito. Ela está louvando o Criador dela. Todas as criaturas. Eu quando estou correndo aí para ir visitar uns irmãos num sítio, e eu passo naquelas matas, que vejo aquelas serras, eu olho e lembro dessa passagem aqui, ó. Os montes cantam com alegria diante do Senhor. O barulho do mar, ruja o mar. O sol, tudo isso deve louvar ao Senhor, é convidado a louvar ao Senhor, a cantar com alegria. Os rios batam palmas. Tem gente que não bate palma para Jesus, até os rios batem, né? Olha só que coisa interessante. Até os rios batem palmas. Então a natureza, quando eu olho a natureza, as árvores balançando, o vento soprando, eu olho e falo assim, eles estão louvando ao Senhor, estão louvando a vitória do nosso Senhor. E quanta gente, irmãos, não sabe disso? Eu me lembro que eu estava fazendo um tratamento muscular num determinado lugar, quando a pessoa que estava, o profissional que estava fazendo o tratamento, o sol raiou
naquele lugar onde eu estava. A pessoa foi lá e abriu a janela e ficou: astro-rei, tu és belo, tu és isso. Eu fiquei olhando, nós te adoramos, E eu fiquei pensando, eu falei assim, mas o que está acontecendo? Jesus voltou, eu não estou vendo, né? Mas não era, ela estava adorando o astro-rei, porque o astro-rei, né? O sol, coitado do sol, né? Ele não foi feito para isso. Ele, muito pelo contrário, quando ele nasce de manhã, é um testemunho do poder e da vitória do Senhor. E ele está dando esse testemunho, né? Por quê, queridos? É aí para encerrar, por causa do retorno do rei. O texto diz assim: porque ele vem governar a terra, ele governará os povos do mundo com justiça, e de acordo com o que é direito. Versículo aqui, ó. Os rios batam palmas, juntos cantem júbilo aos montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Cristo nós somos mais, mas se nós louvarmos Ele aqui. Porque se isso não acontecer, nós sofreremos o juízo e a justiça de Deus. Lá naquele dia. Então é melhor ser justificado aqui. Ser justificado aqui. Eu queria, para encerrar, dizer para você que você precisa tomar uma postura de vencedor. Encerrar mesmo. Abra aí em Apocalipse. Capítulo 2. E aí a gente ora, passando a palavra para a classe de escola dominical. A igreja é vencedora e você precisa se portar como um vencedor na terra. Capítulo 2, versículo 7. Vamos ler juntos a uma só voz? O que é que nos diz? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pastor, mas é só na igreja de Éfeso. Não. Versículo 11, igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de um modo, sofrerá dano da segunda morte. Versículo 17, igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, versículo 26, igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí você pode depois ler todas as outras cartas. Essa é a nossa vitória está em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Deus, viver nessa terra aqui como vitoriosos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a cantar o cântico novo. Ajuda-nos, Deus, a vivermos aqui, Deus, ó Pai amado, não como derrotados, não como pessoas, Deus, ó Deus, que são, ó Deus, desprezíveis no sentido de que não há razão para se alegrar, porque a nossa alegria, a nossa razão para a alegria é saber, Deus, que o nosso Jesus venceu a morte, saber, Deus, que a nós, Deus, começar a louvar aqui, é só um pedacinho daquilo que acontecerá lá na eternidade, porque, Deus, nós lembramos do Senhor aqui, porque queremos viver com o Senhor na eternidade, porque sabemos, Deus, que quem não tem tempo para pensar em Ti aqui, jamais terá, ó Deus, lá na eternidade.
Por isso, Deus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor derrame, Deus, cada vez mais da tua vitória sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a saúde dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, sobre os projetos desta igreja, sobre a vida, Deus, do teu povo espalhado na face da terra. Ó Pai, vencedores sim, ó Deus, derrotados e abandonados jamais, porque o teu amor é fiel sobre nossas vidas. Nos dê uma boa escola dominical. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Podemos nos dividir.